Bom dia, pessoal, tudo bem? Daqui a pouco nós vamos ter uma série de vídeos falando da nossa política atual, que tomou um rumo, digamos, tosco, mas que isso vinha sendo gestado já há algum tempo. Muitos falam que o dito presidente que ainda está aí por mais 2 meses, graças a Deus, o tal Bolsonaro, ele é um outsider. Esse termo ele é da língua inglesa e ele significa o quê? Alguém que não pertence a um grupo. Outsider, primeiramente, foi a alcunha do ex-prefeito e também ex-governador João Dória. Por quê? Porque ele não era um político de carreira. Então ele foi chamado de outsider por quê? Porque ele romperia com os aspectos tradicionais da velha política, que são aquelas alianças, os conchavos, sigilos, coisas e tal. Então, aí João Dória chegou com essa alcunha, e aí depois outros parlamentares também surfaram nessa onda, como o deputado que também saiu já, o tal Arthur Duval, Mamãe Falei, que ele foi eleito pelas redes sociais, mas também foi retirado por causa delas, devido àqueles comentários misóginos sobre as mulheres ucranianas. Então, nós temos os outsiders como o quê? Aquelas pessoas que despontam na política de forma meteórica, porque eles têm um passado que não é político, então eles surfam nisso como, digamos, ilibados, como alguém que não vai perpetuar aqueles métodos tradicionais da política. Então nós temos o outsider nesse sentido. Outra coisa, então, falam que Bolsonaro é um outsider, não é? Não é, gente, vamos parar com isso. O cara não fez nada na vida. Chamá-lo de capitão também não é uma coisa verdadeira, como sempre, né? Porque uma pessoa que passa 4 anos, né, perpetuando mais de 6.000 mentiras é complicado, né? A gente conceder a possibilidade da verdade. É complicado mesmo. Então, assim, Bolsonaro ele tem mais de 30 anos de vida política. Ele não fez nada na vida além de ser político. E um político que pertencia ao tal baixo clero. O que é baixo clero? Aqueles parlamentares sem expressão. Aqueles parlamentares que eles cultivavam pautas anacrônicas, ou seja, que eram consideradas tacanhas, conservadoras, bestas, tolas e imbecis. Bolsonaro estava no mesmo time daquele Severino Cavalcante, que já presidiu o Congresso, que foi um político também bem tosco, ruim, tolo. E Bolsonaro é desse mesmo time. E por que ele ascendeu ao cargo máximo do Brasil? Aí já vem um outro propósito, gente. O Brasil não tem uma cultura democrática, então aquela história de brasileiro cordial, bonitinho, é mentira, tá, gente? Nós estamos vendo isso hoje, principalmente ontem também, de bolsominions batendo nas pessoas, quebrando carros, e o pessoal fala que ambos os lados são extremos. Não, não são extremos, é falsa simetria. O lado bolsonarista, sim, é tosco, tacanho e complicado, porque eles não querem perder essa possibilidade de eles passarem mais 4 anos sendo opressores. Então, por que Bolsonaro ascendeu? Bolsonaro ascendeu por uma questão que o senso comum brasileiro estava sendo modificado de cima para baixo, não é de baixo para cima. Por quê? Passamos por mais de 20 anos de ditadura militar, que, em busca de um inimigo fictício, ela caçou os direitos humanos. Tornou-se uma pauta que jamais seria colocada na mesa. Os direitos humanos, então. Só que com o término da ditadura, devido à ineficiência econômica, que a inflação foi um dos grandes legados da ditadura, além da alcunha de tudo é mimimi, isso aí veio da ditadura também. Veio a Constituição de 1988, que calou pela força da lei, aquele tiozão de sofá que não lê, que acredita somente naquele senso comum de que o comunismo tem que ser combatido, de que mulher tem que esfriar a sua barriga no tanque, de que gay tem que ficar no seu gueto e, se possível, apanhar também, e que negro não pode sair da senzala, porque coisa de preto vale menos. Isso aí é fato, não vamos negar.
E aí a Constituição de 88, considerada uma das melhores do mundo, ela é fantástica. Ela é extremamente acolhedora, extremamente cidadã. Ela prega que o Brasil seja um país continental diverso. Porque diz lá nos seus 5 primeiros artigos o quê? Cláusulas pétreas, cláusulas que são o quê? Que elas visam coibir qualquer tipo de coerção social, seja por motivo religioso, por motivo de cor, por motivo de orientação também. Nenhum preconceito é agasalhado pela nossa Constituição, ou seja, não há um único tipo de família, não há um único tipo de Deus dentro da Constituição brasileira. Isso aí foi um ganho muito grande para o Brasil, porque o nosso país ele é aquele país em que a classe média ela reza com uma mão, com um terço na mão, mas ela bate com a outra, ela chicoteia com a outra. A metáfora louca da classe média, aquela pessoa que carrega na mão o terço e na outra o chicote, complicado mesmo. Então aí a Constituição veio e ela calou essas pessoas, ela meio que concedeu o quê? A possibilidade de minorias se expressarem. E isso foi um crescendo na época do Sarney, foi um crescendo na época do Itamar Franco, do Fernando Henrique e chegou ao ápice nos governos petistas, porque foi incluído até o ensino de cultura negra e também várias cidades governadas pelo PT consideram leis para coibir a homofobia, isso já no final da década de 1990. Porto Alegre foi uma delas. Na época, houve quatro governos petistas e aí eles concederam leis contra o preconceito aos gays. Foi bem interessante essa época, porque eu vivi essa época lá. Então a gente vê isso aí. E o que o Bolsonaro representava? Bolsonaro representava o quê? Que esse papai sentado no sofá, preconceituoso, opressor, ele poderia retornar ao seu posto. E várias pessoas sorrateiramente começaram a depositar as fichas no Bolsonaro. Além da classe média que se acha rica, né, dublê de rico, e aí eles começaram a quê? A também apostar as fichas nele. Por quê? Porque muita gente estava ascendendo socialmente. Muita pessoa estava deixando a classe D para ser classe média também. Isso aí incomoda. Isso aí traz o quê? Um outro aspecto que o filósofo alemão Nietzsche fala, que é o ressentimento, que é aquela classe econômica e também cultural, supostamente cultural, né? Que ela controla as coisas, ela se sente ressentida devido à ascensão de outros grupos. Basta ler Nietzsche que vocês vão perceber essa ideia dele. Então, Bolsonaro é o quê? Bolsonaro é uma afronta à Constituição de 1988. E é porta-voz dessas pessoas que querem oprimir.